tem tido esse poder, tirar jogador titular de time europeu no meio da temporada. É espetacular. Para o Flamengo é espetacular. Acho que para o Paquetá seria absolutamente espetacular também, porque... Ele falou, beleza, já topei. Falta agora renegociar com o West Ham, porque ele é titular absoluto do West Ham, também com muitas convocações pela seleção brasileira e tal. Sonho antigo do Flamengo. E aí, quando você vê Vou a você, Arnaldo. Quando você vê um clube brasileiro chegar e num clube da Premier League e falar, eu quero esse seu titular aqui, nós estamos falando de um negócio que nunca aconteceu antes na história do futebol brasileiro, o que está acontecendo com o Flamengo nesse momento. Discordo. Ótimo, então fala. Desde não digo ano passado, não, retrasado, os clubes brasileiros têm tido esse poder, tirar jogador titular de time europeu no meio da temporada. Mas quem tirou? Foi tirado Botafogo retrasado? tirou, por exemplo, o Botafogo tirou o Luiz Henrique do Betis no meio da temporada, trouxe ele pro campeão, né? O cara era jogador essencial, né? Só para ser justo, a frase famosa do Andrés, eu bati a cabeça na parede, quando ele oferece pro City, acho que era na época 30 ou 40, para tirar o Tevez. Sim. O Tevez voltar também e tal, e não aceitaram na época. Estava bem financeiramente. Eu acho que esses casos tirando acabaram ficando mais comuns, por incrível que pareça. O Palmeiras tirou um centroavante do Barcelona que estava emprestado ao Betis no meio da temporada. Vem cá, tal, 25, Então, Palmeiras, Flamengo, mais constantemente. Botafogo naquele modelo que já não se sustentou. Cruzeiro agora. São times capazes de fazer contratações europeias. Não só pagar salários europeus, mas contratações tirando o jogador por... O Paquetá custou lá atrás, quando o West Ham trouxe do Lyon, 50 e poucos milhões de euros. Mas isso... O West Ham está na zona de rebaixamento. É uma crise absurda. Está trocando... Então, talvez tenha conciliado a questão da crise do clube para uma tentativa. Mas não é fácil, porque se o Paquetá sai do West Ham vai cair. Ele está na zona de rebaixamento. Ele é quase uma admissão. É como o negócio do João Arias. O Wolverhampton já caiu. 7 pontos só. O Wolverhampton já caiu. Então, tirar o João Arias é mais fácil, em termos esportivos, do que tirar o Paquetá, porque o West Ham ainda tem condição de brigar para ficar. Mas está difícil. Então, é uma situação que a gente imaginava em outro tempo, né? Quando ele estava sendo investigado. Talvez ele não possa jogar mais na Premier League. Talvez, enquanto ele estiver se defendendo, ele vai sair do West Ham. Agora parecia mais difícil mesmo, né? Ele é um dos principais jogadores. E acho que seria uma baita contratação para o Flamengo. Jogador versátil, não só pelo histórico dele no Flamengo, jogador sempre convocado. E que, se o Flamengo estava... Aí que está, né? A investida no Caio Jorge parecia ser um sonho que também tinha como objetivo enfraquecer um rival, no caso o Cruzeiro. Agora, não. A ideia Paquetá se parece com a ideia Almada, a ideia Arias, né? Com quantia que esses clubes hoje têm condição de pagar. O que me surpreende nessa questão do Paquetá é o momento que ele pode retornar, né? Porque a gente já imaginava que um dia ele ia voltar pro Flamengo, ele tem um carinho, ele é cria da Gávea, daquela geração com o Vini Júnior. Agora, ele voltar com 28 anos, e não foi que tá acabando meu contrato, vou voltar para casa para encerrar minha carreira, né? Com 33, 34, ele tem 28. Copa, então, assim, o Flamengo tá indo com 35, 40 de euros para tirar o cara do West Ham para ele voltar para casa. Então, assim, é um movimento de mercado bizarro e realmente surpreende. De acordo com o Vene Casagrande, nosso companheiro, a proposta é 30 mais 5. 30 de euros e 5 de bônus. Então, se ele bater as metas, aí totalizaria para o West Ham 35 de euros. Agora, o West Ham não é tão fácil de negócio, né? Porque o City já tentou, o Tottenham já tentou, alguns grandes da Inglaterra já tentaram tirar o Paquetá e não conseguiram, né? Vamos ver se esse apego emocional que ele tem com o Flamengo, parece que entre jogador e Flamengo já está tudo certo, né? Agora... Hoje a brincadeira daria 220 milhões de reais. Isso. 220. É o que o Palmeiras está recusando no Alan, é o que eu te falei. Que o Alan que o Napoli está oferecendo pelo Alan e o Palmeiras não tá aceitando vender, que para mim parece meio loucura também. Era o preço que o São Paulo ia vender a base inteira dele.
200 milhões. Olá. Para você ver onde está cada clube. O Flamengo vai lá e vai comprar um jogador por 200 milhões de reais, que era o preço, eu vou repetir, que o São Paulo queria vender a sua base inteira para tentar... Tal do FIDIC, né? Tal do FIDIC da base lá, que acabou que não O virou. Corinthians fez um RCE agora de regime descentralizado de execuções, juntou um monte de processo de 369. Aí. Pagava quase metade já também, mais da metade. Então, meus amigos, você fala um negócio bem... Você é muito ligado ao futebol sul-americano, Vessa. Você sempre fala quando tem mesa redonda lá na Argentina, os caras falam assim, não tem competição. A gente aqui, de meio café com leite, tem os brasileiros que vão lá e contratam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 15º titular aqui do time e é isso aí, a gente fica apanhando dos caras. Eu tenho a sensação que todo mundo fica olha aqui no Brasil, olha o Flamengo e pensa a mesma coisa. Bom, vou fazer o quê? É o Flamengo. E com o poder que o Flamengo tem nesse momento, vai fazendo a rapa em todo lugar. O que vai sobrar pro resto? Lembrando que o Palmeiras investiu mais que o Flamengo ano passado. Não é uma... Ah, mas com esse Paquetá aí, daqui a pouco o Flamengo empata. Então, o ano passado, né? Acho que Aliás, o BAP avisou, né? o BAP avisou que esse ano e, na verdade, o Flamengo tem que reformular um pouco o elenco. E a tendência é que o Flamengo esse ano seja... Agora, o Cruzeiro também acaba de gastar 30 milhões de euros no Gerson, né? Aliás, o Gerson, Vessone, eu acho que é uma questão Copa. O Paquetá não. O Paquetá ele já está na Copa e ele é protagonista do time dele lá. Ele não precisa voltar ao Brasil para ir para a Copa. O Gerson eu acho que precisa, né? Está escondido fora, estava escondido. Agora o Paquetá, eu imaginava que o negócio poderia acontecer, por exemplo, depois da Copa, depois de encerrada a temporada inglesa. Mas, pelo jeito... Mas você não acha que é uma coisa completamente... Você acha que é tudo normal, que é assim mesmo? Tá O quê? Uma contratação Não, dessa? não acho nenhuma dessas contratações normais. Por mais que os clubes tenham dinheiro momentâneo para fazê-las, eu acho completamente fora de proporção, né? Já falei isso do Vitor Roque, do São Preço, mas o Palmeiras está no mesmo raio do Flamengo nesse tipo de investimento. E o Cruzeiro parece ter entrado. É que dentro do fair play financeiro seria algo aceitável para Palmeiras e Flamengo, né? Porque são clubes que arrecadam muito e Mas só uma coisa. podem fazer esse tipo de investimento. A visão do Arnaldo, que não está errada, só que também tem que pegar. Os campeonatos pagam muito mais. Os patrocinadores pagam. O mundo mudou, o futebol mudou. Então, por mais que você esteja gastando valores que também estão muito afora do que a gente acha normal, o campeonato está pagando muito mais, os patrocinadores pagam muito mais, então tem muita coisa fora da curva. Então, dos dois lados, se gasta mais de salário e tal, mas os caras também arrecadam mais, então tem É essa. o tal do círculo virtuoso. O Flamengo com o Lucas Paquetá, até sem ele, mas enfim, se ele chegar, vai fatalmente ganhar muito mais do que todo mundo, vai arrecadar mais dinheiro, é esse negócio. É isso. E o mercado deu uma enlouquecida mesmo, né? Você pega mesmo o Alan, mesmo do Palmeiras, eu acho que ele não vale 35. Você pega o Bidon, estão falando de que vão pagar 30. Só que, cara, os clubes também têm seus ativos, querem valorizar, o mercado tá pagando, então, cara, Sim. também é... Mas se o Paquetá demorar um pouco para voltar a adaptação, tem o tal do Qual Carrascal. adaptação? O cara... Não, se ele não começar, tem o Carrascal, aí ele joga Não, enquanto... a discussão que estava aqui na redação é que se ele seria titular no lugar do Arrascaeta. Que tal? Tem o Arrascaeta, hoje o Arrascaeta não pode. Então, Acho que dá vamos pra ver jogar quem os nós dois temos juntos aqui. até, Temos aqui o Paquetá. Aí Que tem tal? o Carrascal. A vantagem dele é que ele pode jogar em diversas posições, né? Além disso. Ele tem uma saúde... Porque é diferente, de novo, que o Flamengo fez o ano passado. O Flamengo estava mais para Jorginho, né? Então, tipo, o cara tá encerrando. Danilo, Alexandro, ótimos jogadores. Saúl. Mas final da carreira livre. Agora o Flamengo está indo para bala, está indo para o confronto, né? A própria contratação do Vitão, acho que foi uma ótima contratação. Vitão não precisa, mas acho que foi uma boa contratação do Flamengo. Não, o Vitão, que em qualquer clube ia chegar com o carro de corpo de bombeiro, lá chegou, treina aí e tal, valeu, apresenta aí que nosso negócio é o Paquetá. Não chegaria no carro. É que o Flamengo ele tem feito movimentos interessantes no mercado interno, né? E com os zagueiros, por exemplo, Fabrício Bruno buscou, Léo Ortiz buscou, Exato. Então, Léo Pereira é buscou. o que eu tô falando, a galera fala, Agora o você- Vitão é essa mesma Não, ele pegada. foi no melhor do Red Bull, venha. Exato. Melhor do Eu tô Cruzeiro, falando, venha. eu tô Melhor falando do isso, mas ninguém Inter, acredita. Acho que não é bem assim. O Palmeiras também tá, o Botafogo também fez. O Botafogo acabou de esfarelar. O Texel tá pedindo 9 para completar 10, tá vendendo todo mundo. O Cruzeiro ninguém sabe até onde vai.
Você acha que o Pedrinho BH vai ficar contratando o Gerson por 30 milhões todo ano? Não vai conseguir. Acabou de renovar o Caio Jorge até 2030. Pois é, vamos ver como é que ele vai pagar esse negócio. Ué, O único que é capaz de fazer isso é o Flamengo. depende. Do quê? Hoje, o ano passado, ele não era capaz. Então o cara sumiu, tinha lá o negócio do terreno, Cara, então não posso contratar. demorou Quero 3 deixar- meses para ele conseguir fazer. Bom, tudo bem. E aí fez o que fez. Contratou o Saul, o Lino, não sei quem. Sim. Aliás, o Lino, a operação ficou em 31 de euros, hein? Acontecer. Por que, Celso Ardengue? Tem mais notícia. Essa aqui envolve milhões. Paquetá no Flamengo. Tá aí, então, a nossa matéria no ESPN.com, né? Paquetá busca saída para o Flamengo, mas o West Ham quer valor maior em meio a desejo de técnico de não vender o meia. Como chega essa notícia para o futebol brasileiro? Porque envolve milhões e um jogador, claro, de muita qualidade, com destaque na Europa. É espetacular. Para o Flamengo é espetacular. Acho que para o Paquetá seria absolutamente espetacular também, porque desde todas as acusações que ele foi absolvido, né, em relação à quebra de regras da FA em apostas esportivas, o Paquetá não apresentou o mesmo nível técnico. Eu acho que num ano de Copa do Mundo, ele sendo o único jogador talvez dessa posição, para além obviamente do Neymar, seria muito importante para ele estar num contexto em que ele vai ser abraçado, que é o Flamengo. Agora, a negociação é muito difícil, né? A negociação é muito difícil porque hoje o West Ham está afundado na zona de rebaixamento, 7 pontos atrás do Forest. O Nuno Espírito Santo, obviamente, enxerga ele e o Bowen como os dois principais jogadores do time. O Paquetá é uma referência técnica. O Paquetá está no seu auge, talvez não técnico, muito por conta do que eu estava falando há pouco, mas está no auge físico dele, né? Um jogador de uma ótima idade e que normalmente esse tipo de jogador com essa qualidade não volta para o Brasil. É um jogador com mercado na Europa, é um jogador que há pouco foi pretendido por Chelsea, pretendido por Tottenham. Não fossem as investigações, ele poderia hoje ser jogador do Manchester City, né? O Guardiola, à época, pediu nominalmente a contratação do Paquetá. Eu não acho que com a contratação do Caio Jorge o Flamengo mudaria de patamar, já que a gente está falando muito sobre isso. Agora, com a contratação do Paquetá, se é que era possível isso, o Flamengo encontrou uma maneira de mudar o patamar. Para mim, ele é um jogador que faz algumas funções em campo. Ele hoje entra, talvez, em alguns momentos específicos, a gente não sabe. Obviamente, o Arrascaeta vem da sua melhor temporada, talvez desde que ele chegou ao futebol brasileiro. Então, talvez ele possa ser o substituto do Arrascaeta em alguns momentos, mas ele chega para jogar, chega e joga imediatamente. Aí o Felipe Luiz vai ter que se virar, entre aspas, né? Dor de cabeça boa. Eu imagino que ele entre talvez pelo lado direito, e aí você pode ter um ataque com ele, com o Arrascaeta, com o Pedro, enfim. O Luiz Araújo talvez perca um pouco de espaço com essa chegada, mas esse é o menor dos problemas, porque, como a gente vinha falando ao longo do programa, são 70 jogos, né, por time. O Flamengo fez mais de 70 jogos na temporada passada, vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que, assim, eu não me lembro de um cara que chega nesse auge técnico, físico e etc., com o mercado lá fora. É um recado não só para o Flamengo, para o Felipe Luiz, que obviamente vai adorar ter o jogador, mas é um recado para o mercado do futebol brasileiro. Tipo, eu já tenho o melhor elenco, eu já sou campeão brasileiro, eu sou campeão da Libertadores e eu estou querendo um reforço de seleção brasileira. Um cara que atuou na última Copa do Mundo, um cara que vai atuar nessa Copa do Mundo. A negociação é difícil? A negociação é difícil. Agora, se a gente for parar para pensar no que é o Flamengo desde que o Paquetá saiu, o Flamengo não perdeu em absolutamente nada. O Flamengo vende o Paquetá por esse mesmo valor, 35, 40 milhões. O Flamengo é tricampeão da Libertadores nesse espaço e ele vai recomprar o Paquetá, um Paquetá que passa por algumas experiências e amadurece muito mais. Então, assim, é de longe a melhor contratação, se acontecer de fato a contratação, é de longe a melhor contratação do futebol brasileiro nessa temporada e vai ser difícil de ser batido. Os dois lados ganham. Izinho, se o Pascoalzinho estivesse aqui, ele falaria assim, ó. Incomparável! E essa possível chegada do Paquetá, Tetra? Se essa possível chegada acontecer, eu vou ter que começar a engolir essa fala do Pascoal. Porque o meu grande debate com ele era de que o Flamengo tem o melhor elenco. Melhor time. Incomparável não colocava, porque
tem equipes no futebol brasileiro que jogou de igual para igual com o Flamengo. Né? Por mais que o Flamengo, no final da temporada, é campeão da Libertadores e campeão brasileiro, teve, durante essa jornada, momentos críticos. O Flamengo classificou nos pênaltis. O Rossi sendo o salvador. Vocês lembram? Quando ganhou só de 2-1 aqui, dos Estudiantes, né? E depois lá perdeu de 1-0 e foi para os pênaltis. O Flamengo poderia ficar fora. Pênalti. Tudo pode acontecer. O Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Então tem duelos. Tem duelos. O Flamengo foi melhor na reta final do que o grande rival do momento, que é o Palmeiras. O Flamengo foi melhor, principalmente na final da Libertadores. Mas com a chegada de um jogador do nível do Paquetá, com 28 anos, o cara tá voando, tá no seu auge, entendeu? O Paquetá pode jogar de segundo volante. O Flamengo, o melhor momento para mim do Flamengo na temporada passada foi aquele momento que encaixou Saul com Jorginho. Não tinha o Pulgar estava machucado. E esses dois, quando encaixaram, deu um brilho de jogo no meio-campo, uma qualidade de jogo que era bonito de ver o Flamengo jogar. Aí se machuca, né, o Jorginho um período, depois se machuca o Saul. Então, você pensar que o Paquetá fisicamente está melhor do que esses jogadores. E tecnicamente ele é desse nível. É do nível do Jorginho, Saul, Arrascaeta. O Paquetá é o jogador da seleção brasileira. Então ele pode jogar como um meia mais adiantado, ele pode jogar como um meia pelo lado esquerdo. O Celso até colocou ele pelo lado direito. Eu, particularmente, não vi muito ele fazendo essa função pelo lado direito. Mas ele tem qualidade para isso. Mas eu vejo que no Maracanã, dentro do Maracanã, que o Flamengo sempre propõe os jogos fora ou dentro, mas no Maracanã, contra um time que sabe que vai jogar do meio campo para trás, você tem um time com Jorginho e Paquetá como os dois volantes, o Paquetá foi segundo volante, ele jogou ao lado do Casimiro na Copa do Mundo. Então é um cara que agrega muito. Para mim, aí eu estou com o Celso. É uma contratação mais impactante, muito mais impactante, do que se contratasse o Caio Jorge. O Caio Jorge chegaria para brigar pela posição com o Pedro. E eu acho o Pedro melhor do que o Caio Jorge. É a minha opinião. Agora, o Paquetá, ele entra e o Felipe Luiz, aonde precisar dele, ele vai ser titular. Eu fico até imaginando um Flamengo montado com o Eric Pulgar, com o Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, o Paquetá e o Pedro à frente. Eu imagino ele na direitazinho, como o Varela ataca muito o corredor, ele saindo da direita para vir para dentro e ajudando ainda mais, dividindo essa função de criação com o Arrascaeta, que é um jogador que pisa muito na área. A gente está falando do meio para frente e do meio para trás também, porque tem Léo Ortiz, tem Léo Pereira, tem Alexandro, Rossi, enfim, pode vir o Gabriel Brazão também, não sabemos sobre se vai acontecer ou não. A gente está falando de um time que de 11 pode bater com qualquer 11 que, assim, talvez perca em uma ou outra posição. Mas a grande maioria vai levar. O Carrascal termina o ano muito bem, ele chega para ser substituto do Arrascaeta, mas no fim das contas ele acaba jogando ao lado do Arrascaeta. Então, assim, é um time do Flamengo assustador. Jorginho, Pulgar e Paquetá. Tem que escolher dois para o meio de campo. Aí é incomparável. Eu nem estou preocupado com isso aí, eu estou preocupado com o Pascoal. A hora que ele sentar aqui, hein, vovozinho? Incomparável! Vai demorar uns 20 minutos, assim, ele falando. Tá na hora de voltar, né? 2 meses de férias. E o sorriso dele? Meia hora sorrindo. Não, mas vai ser um time... E acho que o BAP falou, né, que não vai deixar ninguém passar o Flamengo nas contratações, né, que o Flamengo esse ano ele vai gastar. E seria uma peça sensacional. Eu sou fã do Paquetá, acompanho desde as categorias de base, quando ele disputou a Copa São Paulo. É um ótimo jogador, eu acho que vai somar bastante. E como eu entendo o Paquetá como vovozinho. Pode colocar ali como aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, centralizado, centroavante, camisa 10 e tal, porque ele tem essa versatilidade. Né? Excelente reforço e...